Bom, boa tarde a todos. Então, agora nós vamos dar início à última sessão do Web Seminar de Jovens Pesquisadores em EDP e Matemática Aplicada. E o nosso primeiro palestrante é o professor Arthur Cunha, tá, da Universidade Federal de Campina Grande, campus Pombal, e ele vai falar sobre Smoothing and Finite Dimensionality of Uniform Attractors in Banach Spaces. Por favor, Arthur. Bem, pessoal, boa tarde, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz realmente de estar participando desse evento, tá? E aqui eu vou tentar mostrar para vocês, brevemente, um pouco do que eu estudo sobre atratores, dimensão de atratores, mais especificamente, e aplicações dessas coisas com EDPs e EDPs de evolução, né, sobre a maioria, tá bom? Esse é um trabalho em colaboração com meus orientadores, Alexandre Nolasco, do CEUSP, e professor Rocelanga, da Universidade de Sevilha, também meu co-orientador, e aqui com o professor Ronyon Cui, da Huazhong University, China, que foi um parceiro desse trabalho. Aqui a gente vai dividir em basicamente duas etapas, onde eu falo um pouco da teoria de dimensão de conjuntos, que ela pode ser independente da teoria de sistemas dinâmicos. E aqui abaixo, eu comento um pouco sobre sistemas dinâmicos não autônomos, tá? Na parte teórica mesmo, porque os nossos resultados, eles são resultados teóricos e abstratos com aplicações em EDPs, tá? A gente não estuda uma equação específica, a gente estuda uma teoria para a dimensão de atratores e aí aplica essa teoria em determinadas equações. A gente vai falar um pouco de processos de evolução, de atratores uniformes. Aqui vai determinar onde está a dimensão desse atrator uniforme, e vai falar um pouco dos espaços símbolo. São espaços fundamentais aqui que aparecem na teoria de sistemas dinâmicos não autônomos. Tá bom? Não autônomos aqui significa em relação ao tempo, e esses espaços símbolos são basicamente quem carrega toda a informação dessas funções que dependem do tempo. E aqui, por fim, sobre uma equação de reação de fusão que a gente fez uma aplicação. Tá? Sobre aqui a dimensão fractal de um conjunto compacto, pensamos o seguinte. Seja X um espaço métrico completo, tá? Em geral qualquer um, seja A um conjunto compacto. Então, considere X um espaço métrico completo e A um compacto. E aí eu vou determinar a seguinte informação. Eu denoto por N de X A epsilon o seguinte. O A é um conjunto compacto e eu começo a cobrir A com pequenas bolas, com bolas de raio bem pequeno, raio epsilon. Por A ser um compacto, eu consigo uma quantidade finita dessas bolas. E aí, com essa quantidade finita, eu denoto o mínimo dessas bolas por esse número A, por esse número N. E a partir disso daqui, eu consigo definir o que vai ser a dimensão fractal de um conjunto compacto. Então, vocês veem, isso aqui é uma teoria independente da teoria de EDP e da teoria de sistemas dinâmicos em si. Você tem como fazer teoria de atração, teoria de dimensão para conjuntos compactos. E a dimensão fractal, que é essa dimensão que a gente está interessado, ela é definida da seguinte maneira. Você toma o limite nessa quantidade que você acabou de definir, pelo logaritmo dela, e pega o logaritmo desse fator 1 sobre epsilon. E aqui joga epsilon para zero. Aqui tem que ser o limite sup, ou questões, porque o limite apenas pode não existir. E então a gente busca, então, estimar esse tipo de coisa para atratores. Quem já viu um pouco de teoria de semigrupo, já tem uma ideia do que seja um atrator. Aqui a gente faz o caso não autônomo. Então é um caso bem mais a generalização do autônomo. E aqui você pode perguntar, tá, mas para que você vai considerar a dimensão fractal? Né? Para que você vai considerar a dimensão fractal, que também leva outros nomes. Dimensão box counting e outros nomes. De capacidade, leva o nome de chamado capacidade. E aí você pode perguntar, mas para que, né, essa coisa? Primeiro que nessa teoria de dimensão, existem outras chamadas de dimensão topológica e dimensão de Hausdorff. Acontece que a dimensão fractal ela é muito mais fácil de calcular.
ela é muito mais fácil na prática de calcular e de obter estimativas. Então, esse é um dos motivos que a gente escolhe essa dimensão. Uma outra coisa é que ela providencia, né, com ela você obtém estimativas para as dimensões topológicas e dimensões de Hausdorff. Aí você fala, pô, mas você está calculando algo que tem uma dimensão maior. Seria mais interessante calcular coisa que tem dimensão menor. Porém, a dimensão fractal ela é tão mais fácil de calcular e, enfim, é mais vantajoso porque ela ganha estimativas para as outras dimensões também. E aqui o ponto fundamental, né, digamos assim, mais abstrato, filosófico, tal, de considerar a dimensão fractal, é que sempre associado a um conceito de dimensão, você quer carregar junto dele um conceito de imersão. Você tem um conceito de dimensão, você quer que ele satisfaça alguns casos particulares, e você quer que junto dele venha um conceito de imersão. E esse daqui é o conceito de imersão para essa dimensão fractal, que diz basicamente o seguinte: se a dimensão fractal de um conjunto compacto, veja que até agora eu não falei nada do sistema dinâmico, esse A pode ser imerso no RN, ele pode ser visto como um RN. Isso aqui é no sentido de projeções, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, não é o sentido mais literal possível, mas isso aqui é um pouco mais assim da ideia. Se você limita a dimensão de um trator, de um conjunto, então você consegue dizer mais ou menos que ele é como o RN. E aqui você tem trabalhos de Maillet, né, clássico, trabalho de Hunt e Calochin, e trabalhos de Robson, um pouco mais recente, quem trabalha mais com essa parte de teoria de dimensão em si. Mas o que eu quero fazer é como pegar essas coisas e calcular para alguns compactos que são interessantes para a gente. E quem é da área de sistema dinâmico e sistema dinâmico não lineares, o compacto mais interessante que a gente tem é atrator. Né? Na teoria do semigrupo, você tem um atrator uniforme, o atrator global, e para a nossa teoria não autônoma, a gente vai focar aqui no atrator uniforme, que ele tem a propriedade de atração, porém de uma maneira uniforme. E aqui eu vou começar a introduzir para vocês alguns elementos de como formar essa teoria de sistemas dinâmicos não autônomos, tá bom? E como que ela se relaciona com EDPs, porque tudo isso aqui é feito para resolver EDPs. Então aqui é basicamente o seguinte, ó, consideramos X um espaço de Banach, tá bom? X um espaço de Banach, seu espaço de fases. E aqui você considera uma família de operadores, TS, uma família U de operadores TS, com T maior do que ou igual a S. São números reais. É como se você estivesse considerando um tempo inicial S e um tempo final. Esses operadores aqui têm tudo a ver com EDP. Porque esses operadores aqui são as soluções desse seu problema. Você tem um EDP não autônomo, você resolve a EDP. Você vai atrás de soluções. Esses operadores aí, essas soluções, são esses operadores. Então, a partir daqui, você sai da teoria da EDP e começa a fazer sistema dinâmico. E aí, elas são funções, tá? São funções, operadores mesmo, com um tempo inicial e um tempo final. Queremos sair da teoria autônoma e passar para a teoria autônoma. E de que maneira? Lá na teoria autônoma, você chama a coisa de semigrupo. Para quem já viu isso alguma vez na vida, aqui se assemelha naturalmente às propriedades. E aqui eu chamo essa coisa de processo de evolução. Processo que evolui as soluções do seu problema. Então, esse grupo, conjunto de operadores, ele é chamado processo de evolução. Quando você tem um ponto fixo, um ponto fixo não, um tempo fixado, o tempo inicial é igual ao tempo final, esse operador não fez nada, ele é a identidade. Ok. Aqui eu tenho uma concatenação, é como se eu dissesse, se eu andasse de S até tal, e depois de tal até T, é como se eu tivesse andado de S até T. Então, aqui é uma propriedade que emula, que repete a propriedade de semigrupos. E aqui, para cada dois pontos fixados de tempo, meu operador, solução basicamente, ele é contínuo. Então, isso aqui é como a gente define um processo de evolução. E, porém, na teoria de sistemas dinâmicos não autônomos, nós temos na equação, você pode imaginar um EDP, você vai ter um termo não autônomo ali dependendo do tempo.
esse termo não autônomo, a gente, para desenvolver isso aqui, a gente meio que junta todos eles em um determinado lugar. E aqui é o que eu chamo desse espaço aqui, ó. Esse espaço é um espaço métrico completo, que na nossa teoria, aqui no nosso estudo, ele meio que é o espaço onde seus termos não autônomos estão. Onde você junta essas informações. E aqui, para esse conjunto, eu defino um grupo de operadores. Grupo no sentido mesmo que a gente está acostumado de, no zero, θ zero, ele é a identidade, não fez nada. Aqui você tem uma propriedade do grupo, θt com θs é igual a θt mais s. Isso aqui é a propriedade do grupo. E para cada s, esse operador, cada um dos operadores é contínuo. Aqui você pode pedir continuidade em duas variáveis, enfim, tem todas as hipóteses para fazer teoria de semigrupo e teoria de grupo. Porém, eu não vou estar interessado nesse espaço grandão, porque em geral ele é muito grande mesmo e ele é muito difícil, esse espaço. Aí eu vou procurar buscar um subconjunto dele, que assim, que não é muito grande, mas continua sendo muito difícil, que é o espaço sigma, que eu considero um subconjunto compacto desse espaço, subconjunto compacto, que é invariante da ação do grupo. Ou seja, quando eu aplico o grupo nesse conjunto sigma, ele não deforma, você nem perde nada, porque ele dá o próprio sigma. Ele não deforma, você nem perde nada, nem ganha nada. Você pega o conjunto, evolui o conjunto e permanece com o mesmo conjunto. É isso que esse grupo faz. E aqui, para começar a relacionar um pouco mais com a prática mesmo que a gente estuda, esses operadores θ, que é o meu grupo, eles, em geral, são translações. Você pega uma função que depende do tempo, essa sigma, e você translada. Isso aqui define uma função. Isso daqui, em geral, são esses θs. Em geral, nas aplicações, quando a gente faz, são esses θs. E esse sigma aqui, que é o conjunto que eu falei, que é um caso mais particular, ele, em geral, é dado como o RU de uma aplicação. E aí, o que é o RU? O RU é uma envoltória. Basicamente, uma envoltória que se traduz como pega uma função específica, sigma, translada ela, pega todas as translações possíveis e aí toma o fecho desse espaço grande. Então, isso é o RU da sua coisa. E esse sigma aqui é basicamente fazer o seguinte: os termos não autônomos da sua equação, pega os termos não autônomos, agrupa tudo nesse sigma e faz com que eles gerem uma coisa desse tipo. Esse espaço aqui nas aplicações é muito difícil de obter informações sobre ele, e a nossa hipótese para a dimensão fractal é crucial as informações que a gente obtém desse sigma. O que torna o problema legal, mas também muito difícil, porque é difícil obter informações desse sigma. Tá bom? Mas tudo bem. Então, agora você está imaginando um EDP, que você tem termos não autônomos. Esses termos não autônomos foram jogados aqui nesse sigma, e agora eu vou considerar para cada termo não autônomo um processo de evolução. Para cada termo não autônomo, um processo de evolução. Aí eu ganho uma família de processos de evolução. Essa família de processos de evolução é chamada de sistema. E aí, se ele satisfaz uma condição especial de translação, eu posso trasladar um pouquinho aqui a função, é a mesma coisa de trasladar os termos da equação. Quando eu translado isso daqui, eu chamo isso de sistema, e é esse camarada aqui que vai embasar toda a nossa teoria, né, que vão ser as nossas operadores, soluções, né, e eles que estão relacionados diretamente com o EDP, e são com hipóteses em cima dele que a gente resolve propriedades da EDP. Tá bom? Então, aqui, esse parâmetrozinho sigma é chamado de símbolo, tá? O parâmetrozinho sigma é chamado de símbolo, e o espaço símbolo, sigma, é chamado de espaço símbolo. Então, as informações sobre sigma são difíceis de obter, são trabalhosas e são bem, enfim, acabam sendo muito interessantes também. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o que era todo esse sistema de processos e tudo mais, né? E agora eu quero falar de atratores. Então, para quem viu
Para quem já viu atrator um dia na vida, a gente sabe que atrator é um conjunto que cumpre, que é compacto, atrai e é invariante. Para coisas não autônomas, a invariância é perdida. A invariância se perde e você fica sem saber olhar porque você não tem mais invariância. Você substitui por uma outra coisa. E aqui é o seguinte, ó, um atrator uniforme, então. Quero dar uma noção de atração por caso não autônomo. Um atrator uniforme é um conjunto compacto, no seu espaço de fases. Ele é o atrator uniforme desse seu conjunto de soluções da EDP, se ele atrai. Aí ele atrai aqui de uma maneira não muito amigável de se escrever, que é o seguinte, sei lá, tem que atrair alguém. Então, quem é que ele atrai? Ele atrai os limitados do espaço. Então, para todo limitado do espaço, todo limitado B, o atrator uniforme atrai a evolução desse B. Aqui é a evolução B. Só que eu quero uma atração uniforme, então ela tem que ser uniforme em relação às coisas não autônomas. E aí isso aqui para zero, onde essa distância um pouquinho é uma distância de Hausdorff, que não é uma distância comum, é uma distância um pouquinho diferente. E aqui você tem que trocar a invariância pela minimalidade. Isso aqui é um procedimento standard, e é o seguinte, bem, se existe um outro que satisfaz essa coisa, é porque o seu atrator uniforme é o mínimo. E é aqui que você ganha um conjunto atrator uniforme muito bem definido, e esse conjunto é muito grande. Esse atrator uniforme é um conjunto grande, apesar de ser compacto. E é com ele que a gente obtém... esse é um dos motivos, por ele ser grande, esse é um dos motivos que é difícil de calcular a dimensão dele, de estimar a dimensão dele. Porque você tem que estimar coisas, e como o conjunto é muito grande, tem coisa aí fora. E aqui só um detalhe, é que essa distância que eu considerei ali em cima, ela é a distância de A até B, ele é primeiro tomar o sup, depois tomar o ínfimo das diferenças. Tá bom? Então isso não é uma distância comum. Ela é uma semidistância, chamada semidistância de Hausdorff. Então agora a gente já tem uma noção de atração para casos não autônomos, e agora eu quero apresentar para vocês um teorema abstrato, geral, que determina que atratores uniformes têm dimensão fractal finita. Então, eu coloco aqui uma cadeia de hipóteses que garantem, com um teorema abstrato, que atratores uniformes têm dimensão fractal. A primeira é que o espaço símbolo tem dimensão fractal. Essa é uma hipótese que a gente não consegue retirar, a gente nem consegue retirar a hipótese, e aí é uma hipótese muito difícil de ser verificada. Então, por isso que os problemas dessa coisa, às vezes são muito restritivos. O termo não autônomo, às vezes, é muito restritivo, por causa dessa hipótese aqui. A gente deu um pequeno avanço a mais nisso aqui também. Obtendo novos espaços simples. O sistema, seu sistema de soluções, basicamente, é contínuo, isso aqui é natural de eu pedir, e o seu sistema aqui é Lipschitz. Lipschitz você tem no seguinte sentido, Lipschitz com respeito aos símbolos. É o seguinte, aqui você esquece o resto, olha para cá. Aqui você tem um sigma 1, que é um processo. Aqui você tem um sigma 2, que é outro. Aí você quer diferenças, todo o resto é igual. Você quer que essas diferenças em x, elas sejam majoradas pela diferença do símbolo. É uma propriedade Lipschitz. Todo espaço de fase com espaço símbolo. E aqui você pode ter até um termo de crescimento exponencial, não tem problema. Que não tem problema em ser exponencial, a gente não quer que seja um constante. Então, as hipóteses são mais ou menos... Bom, essa primeira essa é muito difícil de obter, essas aqui são bem simples. Aí agora eu coloco uma outra que se chama propriedade, depois dessa, mas se chama propriedade smoothing, que é a propriedade de regularização. Tá? Mas aqui é o seguinte, ó, considera Y um espaço auxiliar que está compacto no seu espaço de fases. Isso aqui é muito comum de obter. É mais ou menos assim, você pega a sua equação e você está imaginando L2 e H01.
dimensão compacta, é mais ou menos nesse sentido. Então, considera que Y está compacto em X. Isso aqui é fundamental. E aqui eu denoto essa coisinha. Essa notação significa o seguinte, ó. A bola de Y, ela é limitada em Y. Logo, o fecho dela é compacto em X. Logo, eu consigo contar bolas que cobrem ela. Então, eu denoto isso aqui como número. NF. Esse número aqui tem a ver com uma coisa chamada entropia de Kolmogorov. E aí tem toda uma teoria de informação em cima disso. Aí aqui está a grande propriedade a respeito a propriedade-chave para provar que a dimensão é finita. E aqui é a propriedade smoothing ou propriedade de regularização. E o quê? É pedir que o seu processo de evolução regularize as coisas. Você pede que o seu processo, você pede que ele seja diferenciável, mas pede que ele regularize algo. E aí, você tem então, ó, esquece todo esse resto aqui, isso é mais detalhe, olha para cá. Aqui é o seguinte, ó, você pega um processo, mas você pega um operador solução, aplica em X. Aí depois pega esse mesmo operador, aplique em Y. Porém, você calcula a norma em Y, no espaço mais regular. Ou seja, você está supondo que o seu processo regulariza. E aqui ele é limitado pela norma em X. Então, você tem uma propriedade Lipschitz, de uma coisa mais regular em uma coisa, seu espaço de fase original. Você transforma as coisas em compacto mais rapidamente. Tá bom? Essa daqui é a chamada propriedade smoothing e é a propriedade fundamental para se determinar a dimensão fractal de um atrator. E que foi isso que nós fizemos. Suponha que você tem um sistema de processos, tudo isso aqui está diretamente relacionado com EDP, porque esses processos aqui vêm da solução de EDP. Suponha que H1, H5, que é essa coisa que eu acabei de elencar, é satisfeito, e então o uniforme do seu processo, né, e da sua equação, ele tem dimensão fractal finita. Bom, esse é o nosso resultado, daqui de 1. E aqui pode ir um pouco além. Aqui a gente pode dizer quem é a estimativa da dimensão fractal. Para algumas pessoas que têm dimensão fractal já está bom, para outras é interessante saber qual é a estimativa. E a estimativa está aqui, ó. É um número qualquer, parâmetros e tal, e aqui tem a dimensão do símbolo. Lembra que eu tive que supor que a dimensão do símbolo é finita e isso é difícil de retirar. Quer dizer, a gente não sabe como retirar. E aqui tem aquele númerozinho que tem a ver com a propriedade de regularização. Então, a propriedade de regularização aparece aqui e a propriedade do símbolo aparece aqui. Então, essa é a estimativa que você tem para a dimensão fractal. Tá bom? Opa, então, isso aqui foi em colaboração com o Cui, com Alexandre Nolasco e Langa, no Journal of Differential Equation de março. E aqui, alguns detalhes sobre, né, a nossa contribuição aqui com esse resultado. Vocês percebem que é um resultado teórico. Ali você não está estudando especificamente uma equação. É um resultado teórico. E aí, o método smoothing, o método de regularização, ele foi primeiro proposto por Mahler, Ruzicka e Tater, e também em 1994, e também em 2000, para atratores globais. O que significa atrator global? É um atrator de um sistema dinâmico, de um problema autônomo. Então, o método smoothing foi primeiro proposto aí. E aí resolve um monte de coisa, resolve atrator exponencial, resolve atrator pullback, enfim, muita coisa. Porém, especificamente sobre atratores uniformes, a maneira standard, até hoje utilizada, para determinar a estimativa na dimensão fractal, é através dos expoentes de Lyapunov. Então, tem uma ferramenta aqui que tem os expoentes, os autovalores e tal, que através desses expoentes de Lyapunov, você determina a dimensão do atrator fractal, do atrator uniforme, porém ele é basicamente aplicado em espaço de Hilbert. Aqui a gente tem a vantagem que a gente pode ir um pouco além
considerar Banach. E aqui é a maneira comum como está em Shepshov e Vice, que é um livro clássico de Shepshov e Vice. Né? E assim, e mais na linha do que a gente fez, o nosso resultado aqui ele é mais abstrato e ele é mais geral de uma primeira ideia que surgiu com Efendiev, Miranville e Zelek, em 2003, em que eles usam a propriedade smoothing, mas com um caso mais particular. Um caso mais particular, de EDP, e aqui, então, ele é mais abstrato, você pode pensar agora em qualquer EDP, em qualquer espaço que tem imersão compacta, tá? Aí é mais geral, você pode pensar num monte de coisa. E aqui, né, não diretamente relacionado à coisa, mas é aquilo que eu vou falar já na frente, é que em trabalhos anteriores, o espaço símbolo, ele é basicamente um toro. Um toro mesmo, né? Um toro. Toro n-dimensional. Porque você, quando gera espaço símbolo, que tem a ver com os termos não autônomos, você tem que pegar ele tão específico, o termo não autônomo, que ele tinha que ser quase periódico. E aí ele gerava um toro. Então, o que a gente fez também foi, andando um pouquinho nessa linha, a gente conseguiu determinar novos espaços símbolo, são um pouco mais gerais, que também tem dimensão finita, dimensão fractal finita, que é uma hipótese fundamental, que já que a gente não consegue retirar do teorema, a gente quer pelo menos testar mais. E aqui eu chamo, então, eu considero esse espaço, o espaço das funções contínuas, de R em um espaço métrico. Espaço das funções contínuas de R em um espaço métrico. Tá bom? E aqui, nesse espaço, eu coloco uma métrica de Frechet, que é bem conhecida, que é 1 sobre N, 1 sobre 2N e umas somas aqui. Essa é uma métrica bem conhecida nesse espaço. Antes dos outros trabalhos, eles consideram o espaço das funções limitadas, contínuas limitadas. Aí a norma é a norma do SUP. Aí tudo sai mais fácil. E aqui a gente tem que considerar um pouco mais geral. E fazemos o seguinte. Antes ele tinha que ser uma função quase periódica. Aí agora não, agora a gente vai poder pegar uma coisa um pouco mais geral, que é o seguinte, ó. Eu considero duas funções, G mais e G menos. É como se tivesse um aqui e um aqui. G mais e G menos. Eu suponho que o RU que G mais gera e o RU do outro, eles têm dimensão finita. É basicamente assim, eu suponho que essa gera um toro, o RU, e eu suponho que essa daqui também é um toro. Eu considero uma função que conecta essas duas. Eu considero uma função que aqui para cá ela enrola e está nessa daqui, e aqui para trás ela também enrola e está nessa. Essa função não é quase periódica, mas ela tem essa propriedade que eu vou colocar para vocês, que é o seguinte. Supondo que ela é Lipschitz, ou seja, uma condição fácil de ser cumprida, testar essa função é Lipschitz. Supondo que ela é Lipschitz, e supondo que ela converge aqui para uma ponta exponencialmente e aqui para outra exponencialmente, ou seja, muito rápido, a gente consegue determinar que essa função ela gera espaços símbolos com dimensão finita. Ela gera espaço símbolo com dimensão finita. A gente consegue pegar funções mais gerais do que funções quase periódicas. A gente consegue pegar uma função, por exemplo, que muda de sinal. Tipo um pulso, que aqui é 0, aqui é 1, coisas do tipo. E aí você coloca esses termos na equação não autônoma e resolve também. Tá bom? E aqui nos resultados que nós fizemos, né, isso aqui também tem um resultado sobre dimensão em espaços mais regulares. Esses resultados se generalizam também para sistemas dinâmicos aleatórios, não autônomos, então random. Sistemas dinâmicos aleatórios com ruído, tá? Então a gente generaliza esses resultados também para cá, e aqui é feito com Cui e Langa, e aí está submetido para avaliação. E como aplicação, né, para ver que isso que a gente fez, ele está conectado diretamente com EDPs. Por quê? Porque sistemas dinâmicos a gente estuda para determinar, para solucionar EDPs. Então a gente considerou uma equação de reação de fusão, que aqui é VT mais lambda, V, menos o Laplaciano, igual a não linearidade V, que é
Então, toma. E aqui é a função do tempo, G. Então, essa função do tempo G, a gente joga lá para o símbolo. A gente supõe que ele cumpre essas nossas novas condições. E aqui a condição inicial, e aqui uma condição, né, que zero na fronteira. É um problema simples, que é já bem estudado, mas a gente determinou que ele tem atrator uniforme, supõe aqui as coisas típicas mesmo, para F, tá? Supõe aqui tudo muito típico para F. E a G ela é uma função contínua de R que toma valores em L2. E então, provamos que a dimensão fractal de A, que é o atrator uniforme, para esse problema, é finito em L2, e provamos também que a dimensão é finita em LT. Tá bom? Então, provamos aqui em L2, mas também no espaço mais regular, que é o LP. Isso aqui não sai imediatamente um do outro, não. Porque a gente não tem variância, então perde muita coisa pelo caminho. E aí provamos também, usamos também o aplicamos também na equação de Navier-Stokes, em 2D. Tá? E aqui você tem as referências bibliográficas. Essas foram as duas equações que a gente aplicou, mas poderíamos ter tentado também em equação hiperbólicas, né? Problema de memória, problema de viga, enfim. Esses dois exemplos nós tentamos ter muito mais possibilidade de aplicação do teorema. Outras imersões em conjuntos e por aí vai. Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico muito agradecido. Bom, perguntas? Bom, então, muito obrigado, Arthur, e parabéns pelo trabalho.